Meus irmãos, nessa manhã aqui, eu gostaria de meditar num assunto, a gente costuma dizer um assunto importante, mas toda a Bíblia, todos os assuntos da Bíblia são importantes. Nós estamos atravessando o mês de missões. Esse mês de agosto, a nossa igreja dedica-se o mês a missões, como o pastor Apro mostrou aqui, falando a respeito de missionário, e que a igreja tem esse objetivo. Mas muitas vezes, eu não estou querendo criticar nada, jamais, mas eu só mostrar que muitas vezes nós nos confundimos muito as coisas por não ter assim muito conhecimento da palavra de Deus, né? E quando se fala em missões, missionário, a gente se foca muito para os missionários que estão longe, aqueles que estão no campo de batalha. A irmã Edna, no comecinho aqui, ela falou a respeito disso, que cada um de nós somos missionários, porque há muitas pessoas que falam que amam Jesus, né, ama Jesus, que Jesus é Deus, mas não conhecem Jesus. E cada um de nós, convertido, como os filhos de Deus, nós temos que trazer a mensagem de ser um missionário. Por isso eu gostaria de estar conversando aqui com os irmãos, na Bíblia, mostrando dentro da Bíblia a respeito dessa função de levar o Evangelho e falar para as pessoas. O texto básico que eu vou ler está em João, no capítulo 8. João, o capítulo 8. E eu passo a ler. João, capítulo 8, a partir do versículo 12. De novo lhe falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vem e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conheceria meu Pai. Proferiu essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era chegada a sua hora. Até aqui. Eu li todo esse texto aqui. O certo seria ler inteirinho, até o 9, são 59 versículos. Aqui Jesus está tendo um problema com os fariseus, os escribas. Eles, quando Jesus começou o seu ministério, eles começaram a perseguir Jesus para ver se realmente Jesus era o Filho de Deus, Jesus falava a verdade, e eles não concordavam porque os judeus têm na cabeça que há um só Deus. Então eles não aceitavam muito o testemunho e queria pegar Jesus em alguma falha. E Jesus faz uma referência nesse episódio aqui que é muito interessante. Ele fala assim: Eu sou a luz do mundo. Se nós olharmos no Velho Testamento, principalmente ali em Samuel, Davi falando muito, essa referência de luz do mundo, de ser a luz, ela está no Velho Testamento, em várias partes do Velho Testamento. O Salmo, Salmo 119, lâmpada para o meu pé, luz para o meu caminho. E há vários textos na Bíblia, principalmente no Velho, depois, antes de Cristo, que falam muito a respeito desta luz. Os judeus e os fariseus, que estavam em volta de Jesus, eram pessoas que conheciam a Bíblia. Eles, até hoje, eles leem a Torá, eles vão bater na cabeça assim, e vão pampar, tá? E eles conhecem a Bíblia, diz conhecer. E Jesus, mais uma parte, ele vai dizer: Errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Falando isso para eles. E depois, uma outra parte, Jesus também fala assim: Examinais a Escritura e procurais ter nela a vida eterna, pois são elas que testificam de mim.
Eu estou dizendo isso aqui para entender que quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, e ele dando o testemunho dele, os judeus que conheciam a palavra de Deus, nós vamos ver no próprio texto, ele continua à frente, ele vai falar a respeito de Abraão, que Jesus o conhecia, faz menção a respeito disso, mas eles não entendiam a Bíblia, não conhecia, porque Jesus mesmo falava, se conhecesse a mim, conhecia o Pai, se conhecesse o Pai, conhecia a mim. E a luz que está aqui, ela trouxe uma confusão em algumas pessoas. Eu tive um tempo de estar com uma pessoa de uma denominação que não aceita Jesus como os filhos de Deus, e ele diz que Jesus é a luz. Quando Deus disse assim, haja luz, essa luz é Jesus, que clareou tudo. A mente deles é essa. Não conhece a Escritura. A Bíblia também é claro que nada se fez sem Jesus. Foi Jesus que fez a luz. E quando a gente é criança, eu lembro, quando criança, na igreja presbiteriana, que eu fui criado na igreja evangélica, tem aquele corinho, brilhando, brilhando por Jesus. E muitas vezes nós temos noção dessa luz como uma claridade. A luz aqui que é importante. Isaías, ele fala, o povo que andava em treva viu grande luz. Então, existe quadros famosos aí, até Michelangelo, esses pintores aí, tem um quadro lá, o povo, o nascimento de Jesus, aquele clarão e o povo ali no escuro. E muitas pessoas têm essa luz como esse clarão de claridade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A luz que Jesus está dizendo aqui está associado à palavra. A Bíblia nos fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, agora, para que vamos entender que eu estou dizendo a palavra. No meu trabalho, a gente, quando já aconteceu comigo antes, hoje é muito pouco. A gente vai fazer um ferramental, e às vezes o negócio é muito complicado, o desenho não explica muito, a gente tem o costume de chegar perto de uma pessoa mais entendida, né, de um supervisor, ou um engenheiro que está ali, e falar assim para ele assim, oi, me dá uma luz para fazer isso aqui, me dá uma luz. A gente usa essa expressão na ferramentaria, eu devo ter usado em muito lugar, mas na ferramentaria se usa muito. Me dá uma luz aqui. Aí eu costumo brincar com os caras mais novatos, aí eu pego a lanterninha minha assim e acendo lá. Mas não é essa luz. Essa luz é entender. Quando a Bíblia fala, o povo estava em treva, o povo estava em pecado, longe de Deus. Essa luz é a palavra. Essa palavra que veio, se tornando em luz para clarear a mente e o coração. É algo divino. É uma luz divina. Por que eu estou dizendo isso? Nós não vamos ler agora, em Atos 13:47, o apóstolo Paulo fala assim, e Deus me instituiu para levar luz ao gentio. Luz ao gentio. E eu não vi Paulo entregando nenhum presépio, nenhuma lâmpada, não entregando nada. A luz aqui é a palavra. Então, quando Jesus disse que ele é a luz do mundo, ele estava mostrando que ele é a palavra de Deus para clarear os homens que estão em pecado. Clarear a mente, clarear o lado espiritual. Eu não vou ler também, mas, se tiver tempo, vamos ler lá em Lucas, né, o Cântico de Simeão. Simeão é Lucas, no capítulo 25 ao 32, ele faz um cântico. Eu vou contando aqui, depois você pode ler lá para confirmar. Ele pediu a Deus que ele queria, antes dele partir, ele queria ver o Redentor de Israel, que seria Jesus. E aí, movido pelo Espírito Santo, um dia ele vai no templo e vê o menino, Jesus. E ele pega o menino e levanta, e ele levantando o menino e fala assim, no final, te dou graças a Deus porque mandasse a luz de Israel. A luz de Israel. Então, quando fazendo isso assunto que eu estou referindo a respeito de luz, quando Jesus disse que é luz, não é essa luz que muitas vezes nós confundimos. A luz de Jesus, ela está associada à palavra de Deus. Há pessoas que estão nas trevas, que estão em pecado, que não têm um conhecimento de Deus, quando você fala da Bíblia, mostra uma parte da Bíblia, ou explica a Bíblia, isso aí clareia a mente da pessoa. E a pessoa fala, a luz me iluminou. Eu aprendi um pouco com isso aí.
Então, Jesus, ele dá muita ênfase a isso, e também ele falando com os conhecedores da palavra de Deus, que eram os judeus, os fariseus que o cercavam, eles conheciam, se você for olhar lá, eu estava, nessa semana que eu estava meditando, semana passada também, eu estava olhando ali a respeito de luz no Velho Testamento, muitos versículos, Isaías cita, Salmo, Davi, essa luz é referente a Jesus. É a palavra do ser humano, o que o ser humano precisa. E, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer ali em Atos, que divinamente foi instituído, o Espírito Santo instituiu como levar as mensagens ao gentil. Depois nós vamos ver na frente em João dizendo que nós somos a luz do mundo também. Aí, muitas vezes nós ficamos pensando, eu preciso brilhar no meu testemunho. É importante, sim, nós temos que ter um testemunho brilhante. Mas o mais importante aqui, essa luz é a palavra, é levar a mensagem. Nós estamos aí no mês de missionário, né? É levar a mensagem, e não precisa ser longe, não. Tem os que já vão para os campos. Sim, graças a Deus, porque existem pessoas assim, e Deus levanta. Mas nós temos que levar a palavra no nosso bairro, no nosso trabalho, no nosso lar, principalmente. Eu estava, às vezes eu circulo em casa lá, vendo minhas pregações na televisão, nesses canais que tem TV aberta, e eu costumo falar para a Fátima assim, quando mostro o púlpito lá, eu falo assim, a gente não vê poucos jovens dentro da igreja. Vocês já repararam isso? Pode pegar qualquer transmissão aí de pregação, a não ser quando é um movimento jovem, mas pregação normal, na televisão diária lá que tem esses pregadores que estão falando aí, o índice de jovens na igreja é muito pouco. Pouco. A igreja está com mais pessoas idosas. Mas o interessante é que os jovens são filhos dos idosos que estão lá. Eu falo isso, por exemplo, em minha casa. Eu tenho 3 filhos, né? Um é pastor, tenho mais 2 filhas, e uma não está frequentando a igreja. A outra está, a outra não está. E se nós formos olhar isso em todos os lares, não fazendo uma acusação, nada, nós vamos ver que os pais idosos, né, na sua idade, estão frequentando a igreja, os filhos não estão. Sabe por quê? Falta uma luz. Falta uma luz. E essa luz é nós. Eu vou dizer isso aí que falta uma luz, porque se nós começarmos a trabalhar sendo a luz do mundo e começarmos a trabalhar a luz com o gentil, é a palavra de Deus. A Bíblia não diz que ela não volta vazia. A palavra de Deus é algo fundamental. Vou contar rapidamente aqui um testemunho, que esse é muito importante. Um avô meu, Lindorfo, lá em Minas, o pastor Jair conheceu a igreja lá de São João. Ele era católico. Católico de todo mês fazer romaria e pegar o burro dele, era fazendeiro, tinha uma fazenda lá, ele é bem sucedido ele. E ele pegava a mula dele lá e ele levava saco de dinheiro. Naquele tempo era um negócio de saco de moeda, né? E para entregar lá na Aparecida do Norte. Ele pegava os cavalos e ia entregar lá. E sempre ele ia. E ele não gostava de pessoa de cor preta, né? Ele era racista, declarado. Tanto é que demorou muito tempo, lá não tem muita pessoa de cor lá na área dele lá, que ele não pegava. Mas ele ia na Santa. E apareceu lá na fazenda dele uma pessoa de cor para trabalhar. Os caras falaram, ele nem vai falar com o Lindorfo, porque ele não vai te pegar, ele não gosta de preto, ele não vai... Aí ele falou, mas por que não? Mas eu ia falar que ele é um homem bom aí, que ele leva dinheiro para Aparecido e tal. Aí houve aquela discussão. Existe um livro a respeito dos 100 e poucos anos dessa igreja aí. Só que o livro tem alguns detalhes que não aprofundou muito. E é isso que eu estou contando, meu pai que passou para mim certinho. E aí esse resolveu conversar com ele. Aí ele falou, você não está sabendo, de longe, não está sabendo, que eu não gosto e tal. Aí eu falei assim, mas o senhor não vai, não é devoto, não é católico, não é... Então, mas eu tenho que amar o próximo. Aí ele falou, não, você tem que amar o próximo. Ele falou, mas como é que você... Aí o preto falou para ele, eu não sei o nome do rapaz, porque eu estou usando a expressão aquerias. Tem até medo de falar, para não falar que é preconceito, né? Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado. Mas não tem preconceito não, porque eu sou de descendência de pessoas pretas, minha mãe é preta também. E aí ele falou para ele assim,
esse senhor de cor, ele era um evangélico. E ele falou para ele: o senhor já leu a Bíblia? Então eu vou deixar a Bíblia para o senhor aqui. Eu falei: o senhor vai em todo lugar, está servindo, mas eu nunca li a Bíblia, então eu vou deixar uma Bíblia para o senhor aqui. Não precisa me dar um emprego, não tem problema, mas eu quero. E abriu a bolsa dele e deu a Bíblia para o meu avô Lindorfo. E ele ali lendo a Bíblia, ele abriu aí assim, muitos detalhes, né? Mas ele lendo a Bíblia, ele abriu lá nos 10 mandamentos. Não fará, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não fará para ti imagem de escultura. Quando ele leu aquilo, imagem de escultura, e ele era devoto da santa, tinha uma santa lá de 1,5 metro na casa dele, e ele era muito amigo do arcebispo de Aparecida, porque ele dava muito dinheiro. Então ele tinha um acesso lá a qualquer hora. Meu pai contou que ele montou no cavalo, arrumou 2 cavalos, montou no cavalo, pegou a Bíblia e partiu para Aparecida, lá de Itajubá, aqui. Eles vão pela serra, lá é um movimento meio rápido, tem uns atalhos. E foi na Aparecida. Chegou lá, meio cansado, quero falar com o arcebispo. Ele tinha acesso, porque ele era conhecido. Aí mandou ele entrar. Eu paro aqui para fazer um parênteses, como que Deus ele é bom, como que Deus age. Ele entrou e foi falar com o arcebispo, falou: lá aquele jeitão dele, altão. Eu peguei essa Bíblia aqui, essa Bíblia de crente é tudo igual. Eu falei: não, a Bíblia tudo é uma só. Tanto essa aí como é a nossa Bíblia agora. Ele falou: então, mas aqui está falando negócio da imagem. E falou para o arcebispo. O arcebispo falou para ele: por isso que eu disse como que Deus age. Deus falou: isso é verdade. Nós não podemos fazer imagem de escultura. É que a nossa cultura, o nosso povo, se a gente tirar a imagem aqui da igreja, muitos vão deixar de vir. Isso é cultura. Mas a Bíblia condena a fazer imagem. E a gente tem que ter isso aí como uma lembrança e não adorar. Tudo que está escrito nessa Bíblia é verdadeiro. E ele falou para ele: mas então por que vocês não tomam uma decisão e não tiram? Aí ele falou um negócio de cultura. Ele falou assim: olha, então fica você com a sua cultura, que eu nunca mais piso aqui. Voltou para Minas, trabalhou a noite inteira. No outro dia foi saber onde tinha um pastor evangélico, ele queria os evangélicos da Bíblia, queria saber de onde veio isso aqui. Aí ele ficou sabendo que eram os crentes. Logo próximo de onde ele estava tem Borda da Mata, que chama, Borda da Mata. Lá já existe um presbitério da igreja. Ele ficou preocupado, a cavalo, e foi atrás dessa igreja. Foi atrás lá. Eu quero um pastor, eu quero conhecer essa Bíblia, eu quero ter um estudo. Ele, porque tinha muito dinheiro, ele achou, né, e se colocou na posição que ele queria já um pastor direto para ele, já queria uma igreja. Eu falei: não, mas não é assim não, eu tenho que arrumar a igreja, presbitério. Ele explicou esse processo que tem. Ele voltou lá na fazenda, arrumou um terreno e construiu uma igreja, que tem lá, fez 130 anos, já fez 100 e poucos anos tem essa igreja. Construiu a igreja, tudo lá, perguntou o que precisava fazer, construiu com casa pastoral, fez tudo que para alojar um pastor. Voltou de novo embora, falou: eu já tenho lá e agora mando o pastor, mas tem que ver. Não, eu vou pagar o pastor. Ele fez aquilo lá e colocou um pastor lá. E o pastor começou a trabalhar e ele falou para o pastor: precisamos falar para esse mundo, para todo mundo, porque eu estava cego. Aqui que é o importante que eu estou dizendo. Assim como aquele ele falou na expressão dele, assim como aquele negrinho lá abriu meus olhos, eu quero também agora que nós vamos abrir os olhos de todo mundo. E a igreja fundada em São João de Cristina é uma igreja destinada desde o início como uma igreja missionária. Mandou missionário para vários lugares. Só da família Ribeiro, no livro lá, consta lá, eu não sei mais, só da família Ribeiro eu contei por cima, família Ribeiro da Luz, da descendência do Lindorfo, cujo meu filho tem 38 pastores. Fora missionário, eu estou contando pastores aí, assim, fora os que formaram lá sem ser da descendência do Lindorfo. Eu estou falando da família do Lindorfo, da minha família Ribeiro da Luz. E ali se expandiu o evangelho. Quando foi no Paraná, o pessoal mais antigo lá sabia da história do ouro verde. O Paraná ficou muito bom para a plantação. Saiu muita gente de São João, foi para lá.
Você pode ir lá em Curitiba, Cascavel, as igrejas presbiterianas foram pessoas que saíram dali. Tem também parente meu lá, Ribeiro da Luz, fundaram e formaram a igreja lá. E hoje, Paraná, Curitiba, é um centro, assim que a gente podemos dizer a respeito da igreja evangélica. A causa nossa é presbiteriana. Por que eu estou dizendo isso? A luz da palavra foi lançada. Às vezes vocês podem estar pensando, aquele senhor que entregou a ele e falou para ele uma Bíblia, deu a Bíblia, não ficou falando muito, mas deu a Bíblia. E falou um pouco e despertou a mente dele. É a luz. É essa luz. Trouxe uma luz para o meu avô Lindorfo. Estava cego na idolatria, seguindo um caminho sem um amor. Não acabei de contar o resto, mas logo ele, aprendendo, se tornou, foi presbítero por muito tempo lá no presbitério. Ele, muitos anos, e é um fato engraçado dele, que eu não vou contar aqui, devo contar. Teve uma época lá que ele perdeu a eleição, e ele tirou a garrucha dele, deu um tiro para cima e falou, essa igreja é eu que fundei e eu tenho que ser presbítero. Isso é um fato, assim, só para a gente ter uma descontração. Mas ele através desse, uma pessoa foi ao lado dele e ele usou o seu dinheiro, financiou tudo para que o povo tivesse a luz. O apóstolo Paulo, ele vai fazer algo também interessante. Ele vai dizer assim, tudo que eu tinha, eu tenho como refúgio para servir a Cristo. Ele deixou tudo para levar a mensagem, para levar a luz. Estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não preciso sair, e nem tenho intenção, não sei se for uma vontade de Deus, não sei, eu não posso ir contra a vontade de Deus, mas propriamente de sair e ir lá nesse muçulmano, nessa brigaiada que está lá matando, e para ir pregar o evangelho. Mas eu posso fazer aqui. Quantas pessoas que nós temos conversado, vizinho, quando eu falei dentro do nosso próprio lar. Às vezes nós não insistimos com nossos filhos, porque o que eu estou dizendo, comece a prestar atenção. Se nós eu gosto muito de falar onde nós estamos. Se nós pegarmos a nossa igreja aqui, Betel, 180 ou 200 membros, a maior parte são pessoas idosas. Quantos filhos estão afastados, a começar na minha família? Eu sou o primeiro a dizer. Não tem vergonha de dizer isso aí, não. Tem uma filha minha que não está frequentando mais. O que eu estou fazendo com eles? Cada um de nós temos que pensar isso. Nós ficamos muito preocupados, sim, devemos ajudar missões, devemos fazer a nossa parte, mas vamos olhar nossos filhos. Nós temos que ser luz. E muitas vezes os filhos não estão vindo porque nós não somos luz. Tá bom? Quer ouvir um testemunho? Vou falar. Eu não tenho pingo de vergonha de falar e dou graças a Deus porque eu posso falar isso. A minha Aline, Lenay e as minhas netas, elas iam na igreja comigo. Eu pegava eles de carro, a gente ia na igreja, frequentava, a Lenay tocava, cantava. Depois que a Denilson aconteceu, que várias coisas na minha vida, muitas pessoas sabem, que eu me desviei, comecei a beber, entrei para os bares, meus filhos afastaram. E a Aline mesmo falou para mim, o testemunho que você está dando, pai? Você levou a gente na igreja, o que você está fazendo? Eu sou culpado. Meus filhos estão afastados. Eu sou culpado. Não carrego isso com um peso, não, mas estou fazendo tudo. Graças a Deus eles estão voltando. Mas o desvio dos meus filhos foi culpa minha. Com exceto do Caleb, que estava fora, se manteve firme, hoje é um pastor. Mas o testemunho meu foi bom. E o Caleb um dia falou para mim, quando ele estava no seminário, pai, se o senhor continuar com essa vida de cachaça, aí eu vou largar a mão do seminário. Ele falou isso, porque eu não estava sendo luz. Agora, o que nós precisamos ver, a Bíblia, quando Jesus... Por que eu falei o texto aqui dos fariseus e dos escribas? Jesus estava conversando com quem conhecia a Bíblia. Jesus não estava falando que ele era a luz do mundo para gentil, para quem não conhecia. Jesus estava conversando com o judeu, conhecedores da Bíblia, estava todo dia lendo a Bíblia. E Jesus vai dizer, se conhecesse o Pai, conheceria a mim. Errais não conhecendo a Escritura. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que nós lemos a Bíblia por cima, nós não entramos dentro de um foco.
Onde Jesus está dizendo, eu sou a luz, sou a luz. Agora temos que olhar a característica da luz. Agora vamos olhar a luz aqui. A luz, ela serve para clarear, ela brilha. A luz tem uma característica interessante na luz, fora de série. Se você pegar uma lanterna, ou celular, agora a lanterna e o celular, e você passar por cima da lama, do barro, da sujeira, a luz passa ali e ela não suja. Ela se mantém limpa. Pode passar na sujeira, se mantém limpa. É onde está. Aí sim, agora sim entra o brilho. Nós precisamos ter esse brilho. Mas o mais importante que Jesus dá foco, e o Velho Testamento dá foco, é a luz. Essa luz está sendo dita desde lá do Velho Testamento, a luz da palavra, a luz de levar o entendimento às pessoas. E eu não sei se já pensaram, que eu penso muito, que às vezes, Deus me perdoe, mas eu gostaria que não existisse inferno. Eu gostaria, o inferno é tremendo. Imagina a ausência de Deus, sofrimento eterno. Eu vi um pregador fazendo uma mensagem, que quando a pessoa chega no inferno, está escrito assim, ó, para a eternidade, lá na porta do inferno, no portal, para a eternidade. Agora já pensou, conhecido, parente, pessoas próximas a nós, indo para o inferno? Porque não conhece essa luz, não tem essa luz, que eu não passei, e às vezes nós não insistimos. A Bíblia fala, prega o Evangelho, e insta que seja oportuno. Nós precisamos parar um pouquinho, nós estamos vivendo uma época de missões, vamos começar a fazer uma missão no nosso lar. Vamos fazer um missionário agora. Eu vou ser missionário da casa de Isaías Ribeiro da Luz. Ser um missionário, investir com o que eles estão fazendo. O pastor Valdemir contou aqui, foi preso, ficou lá na solitária, e sofreu, e passou isso aí. Então vamos começar a fazer isso dentro de casa, para que nossos filhos retornem. E muitas vezes também nossos pais. Tem filhos que estão vindo na igreja, os pais não vêm. O pai largou mão, abandonou. Eu tenho que ser luz. Vamos começar a preocupar primeiramente com o que está à nossa volta. Para depois, sim, nós começarmos a partir para fora. No caso da igreja, preocupar com a nossa igreja. Eu gosto de dar testemunho. Se hoje eu estou aqui, é porque alguém, pessoas dessa igreja, Betel, se preocupou comigo. Em oração, foram atrás, me procuraram. Porque senão eu não teria vindo. Certo? Então, isso é ser missionário. Mas não é só para só para Isaías. É para uma igreja total. É para as pessoas que estão em treva. O profeta Isaías escreveu, Isaías mesmo. E o povo que andava em treva viu grande luz, Jesus. E essa luz agora somos nós, que aceitamos Jesus como Salvador. Somos imitadores de Cristo. E quando eu falei que a luz, agora a característica da luz, que ela brilha, que ela não se suja, que ela não se mistura, que ela clareia, ela precisa de bateria. Né? Todo mundo aí corre para carregar o celular. Ela precisa de bateria. Se você não colocar bateria, a lanterna vai acabar, o carro vai apagar, o farol não vai acender. E qual é a bateria dos filhos de Deus, que é a luz? É o Espírito Santo. Nós temos que encher do Espírito Santo. Se nós começarmos a carregar a bateria dessa luz que eu sou, do Espírito Santo, aí vamos lá ver em Gálatas, e vamos buscar disso aí. Se eu começar a encher do Espírito Santo, a minha luz vai ser forte. Aí eu vou ter força para trabalhar. Aí eu vou ter ânimo. Aí eu vou clarear. Aí eu vou clarear em todo aspecto que você pode imaginar agora de uma luz. Tanto faz a luz espiritual como essa luz que nós estamos vendo aqui. Se ela estiver carregada, conectada no Espírito Santo, aí nós vamos ser luz. Aí nós vamos poder levar a palavra. A Bíblia fala bem clara dos apóstolos. E cheio do Espírito Santo, eles pregaram e houve uma grande conversão. Cheio do Espírito Santo. Se essa luz não estiver carregada com a bateria
que é o Espírito Santo, não vai adiantar nada. Vai ser só espetáculo. Então nós precisamos voltar para essa luz, buscar a bateria que é o Espírito Santo e pedir a Deus que nos ajude, principalmente com os nossos, com aqueles que nos cercam, que estão sofrendo, que estão em treva. Eu acho que já é um bom caminho nós começarmos por isso. Vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, te agradeço muito por esse dia, te agradeço por essa igreja, agradeço também pelo pastor A, por sua esposa, ó Deus, que está aqui na frente, no comando, direcionando, ó Deus, o conselho dessa igreja, das coisas que tem feito. Mas eu lhe peço, ó Deus, que nós possamos entender essa luz, que Jesus é a luz, que nós somos a luz para levar a palavra, Deus. Nós precisamos fazer diferença, mas em buscar a Tua palavra, principalmente aos nossos familiares, ó Deus. E volto a dizer aqui, ó Pai, isso me deixa triste, e eu peço que o Senhor esteja nos abençoando, nos ajudando. As igrejas estão tão vazias de jovens, ó Deus. Porque os jovens são a igreja de amanhã, ó Pai. Nos abençoe no dia de hoje, no meu retorno de volta. Em nome de Jesus que faço oração. Amém, Senhor.